Então, o sentimento, ele é uma frequência, a emoção, ela é uma frequência. Tudo que você emana retorna para você na mesma frequência. Isso explica porque uma pessoa, por exemplo, que teve um pai que batia na mãe, que era alcoólatra, ou qualquer outra característica, você vai atrair para o seu campo energético pessoas iguais, porque a sua mente, o seu inconsciente reconhece que esse é um padrão de pessoa que você tem que atrair, mesmo que você negue. Então fala, poxa, meu pai era alcoólatra, eu casei com um alcoólatra, minha filha casou com um alcoólatra. Isso são frequências, energias que o nosso inconsciente reconhece isso como uma verdade e acredita que isso deve se repetir. O interessante com essa inversão, né, com a reconexão, nós colocamos esse gatilho no seu inconsciente, que aquilo é lá do passado, que não precisa repetir novamente. E a partir daí você muda a sua frequência e você muda o seu ciclo de amizade, você muda as pessoas ao seu redor. É muito interessante como você vai ver o seu cliente comentar: ah, eu estava com problema de relacionamento com as minhas filhas, eu fiz, elas mudaram da água para o vinho. Não, você mudou, a sua filha mudou, você mudou, seu marido mudou, você mudou, as coisas ficaram mais fáceis no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu relacionamento, não importa qual é a sua busca, você vai encontrar uma solução a partir do momento que o seu inconsciente reconheça, e isso, a reconexão vai te ajudar bastante. Usamos a tabela de David Hawkins, que é uma tabela energética, onde ele também conseguiu catalogar algumas emoções, e essas emoções começam desde lá o sentimento mais baixo, de vergonha, e vai até o máximo, que é o sublime, o amor. Essa tabela de David Hawkins, ele catalogou em hertz, então tudo tem frequência, tudo tem energia. A emoção tem uma frequência e uma energia. E é muito interessante que no início do seu atendimento você pode verificar qual é a frequência do seu cliente, qual é a frequência que ele está. Está na 20, 30, 40, 50, 70, 150, e você vai identificar qual é o padrão que ele esteja lá. Mesmo que ele tenha falado que o problema dele, por exemplo, é financeiro, você vai ver que, por exemplo, tem um sentimento, por exemplo, de vergonha ou de raiva, e você equilibrando essa energia, essa frequência, ele consegue chegar no patamar de uma frequência maior em hertz, ele consegue chegar lá no amor, na parte sublime. Então, falando de frequências, que a gente também está falando de comprimento de ondas, de deslocamento de elétron, a gente vai pegar uma parte um pouco mais científica, só para entender um pouco mais mesmo como se caracteriza, como se organizam essas frequências. Então a gente vai falar de um amiguinho que a gente estuda na química e na física também, que é o spin, que é ele quem determina a angulação do elétron. E a gente sabe que essa angulação é quem determina também a matéria, a singularidade e a característica que esse elétron, que vai formar esse átomo, que vai formar essa molécula, ou que vai ter essa determinada frequência, vai ter. Então a gente tem aqui como palavras-chave: intenção, direcionamento e angulação. Em spin é o nome dado à angulação, ao sentido, ao direcionamento de um elétron ou de uma massa de elétrons. Na mecânica quântica, o termo spin associa-se sem rigor às possíveis orientações que a partícula subatômica são carregadas, como prótons e elétron, e alguns núcleos atômicos podem apresentar quando são imersas num campo magnético. Ou seja, spin relaciona-se à angulação intrínseca de uma partícula. Se o spin é quem determina o comprimento de onda de uma determinada energia, ou seja, é ele quem determina qual tipo de frequência padrão vibratória esta partícula está emanando. Existem diferentes angulações de ondas e essas angulações são justamente determinadas pelo spin, pela angulação e o direcionamento que esse spin está tendo com relação a esse elétron. É a angulação que determina o comprimento de onda dessa frequência, que determina, então,
a característica mesmo dessa frequência, se ela é uma frequência alta ou se ela é uma frequência baixa. Então, o que a gente faz? A gente identifica qual é a emoção que é e depois a gente inverte a polaridade desse spin, ressignificando e mudando a energia negativa para positiva. Ou seja, é muito importante a gente compreender o que a gente está emanando.